Sejam todos bem-vindos ao webinário. Esperamos que possamos contribuir com vocês um pouco nessa trajetória, nessa fala sobre a inclusão. Tem pessoas que estão aí na live que têm muito mais experiência que eu, que têm muito mais vivência. Então, para mim, é um desafio muito grande e eu fico muito feliz de poder estar aqui e poder contribuir com todos vocês. Pronto. Então, nós vamos falar sobre o ser diferente é normal, educar, incluir e fazer a diferença, caminhando pela inclusão. Pode passar o slide. O que é a inclusão? O que é que nós entendemos por inclusão? Ela é uma realidade ou ela é uma idealidade? Como é que nós concebemos a inclusão? O que é que nós entendemos por inclusão? Ela ocorre de fato? Ela é só algo que foi idealizado? Ela é ideal para quem? Ela é real para quem? É ideal para o professor? É ideal para o aluno? Para quem, de fato, a inclusão ela é real ou ela é ideal? Quem trabalha com esses alunos que precisam ser inseridos, que precisam ser incluídos, eles estão buscando? Mas onde eles estão buscando? Como eles estão buscando? São perguntas que nós fazemos quando a gente fala sobre a inclusão, e uma inclusão para além da deficiência. É importante sempre frisar isso. Pode passar o próximo slide. E aí eu trago um conceito de Mantoan sobre a inclusão, que eu acho muito pertinente e bem provocador, onde ela fala que a inclusão é um produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, que por sua vez abala a identidade dos professores e faz com que seja ressignificada a identidade do aluno. Eu trouxe esse texto, essa inclusão por Mantoan, porque ela traz como transgredir. Como é que a gente consegue perpassar essa barreira, esse engessamento que existe ainda hoje? Como é que a gente consegue quebrar esse modelo hegemônico que traz a garantia dos direitos de todos, que a educação traz isso, mas de todos quem? Quem são esses todos? Quantos todos cabem dentro desse todo? É um todo que sempre ficava alguém de fora, que sempre trazia a exclusão. Então, essa fala de Mantoan, ela traz a realidade do que a gente vivencia. Ela traz essa realidade de forma que quando um aluno com deficiência, vamos pensar no aluno com deficiência, ele entra na escola, ele mexe com toda a estrutura educacional. E os professores ficam nas salas de aulas, e o que é que está acontecendo nessas salas de aula? E aí eu trago para a nossa realidade, já puxo para o Campo Santa Cruz, onde nós estamos num processo de desconstrução para a reconstrução do conhecimento. Essa busca constante para sair do engessamento da educação de tantos anos. E precisamos, como já falei, romper essa homogeneidade acadêmica que vem de tantos anos, e ela é para além do aluno com deficiência. Se a gente pensar, se a gente for refletir sobre a formação, como a formação ela é pensada como? Ela é pensada numa sala de aula comum, com alunos comuns, com alunos que se alimentaram antes de sair de casa, com alunos que não têm problema de concentração, com alunos que escutam bem, que enxergam bem, ou seja, essa formação ela é pensada excluindo as especificidades. E aí a gente começa a repensar, será mesmo que todos os alunos vêm para a escola, vêm para a sala de aula e eles já se alimentaram? As situações de vulnerabilidade social, que são as mais diversas possíveis, nós estamos pensando nessas situações de vulnerabilidade social? Todos os alunos enxergam bem? A formação acadêmica, ela traz esses questionamentos? Essa questão de vulnerabilidade social hoje está aí na mídia, né? O racismo, essa situação que vem se perdurando durante tantos anos e que a gente precisa romper. Então, essa minoria sempre esteve de fora, mas a inclusão, ela vem trazendo
o todo de fato, onde ninguém fica de fora. Na inclusão cabe todo mundo, diferente dos conceitos educacionais anteriores, em que a inclusão era para todos, mas um todos seletos, um todo maioria, onde a minoria era excluído. E é por isso que a inclusão é um processo contínuo de aprender para desaprender e aprender novamente. Então é importante pensarmos juntos, e é o que nós estamos fazendo hoje. Mas aí eu volto à minha fala, como é que eu posso pensar no aluno com deficiência visual, fazer algo para ele, se eu nunca estive com ele, se eu não conheço ele? Então, assim, é importante pensarmos juntos, mas esse juntos, ele inclui as pessoas que necessitam ser inseridas nesse processo de inclusão. Sejam pessoas com deficiência ou não, porque a inclusão, como falei, ela é para além da pessoa com deficiência. A inclusão, ela não vai enxergar a cor da tua pele, ela não vai enxergar a tua religião, ela não vai enxergar a tua orientação sexual. A inclusão, ela abraça todo mundo, não deixa ninguém de fora. Então, não existe uma fórmula pronta, nós sabemos, e hoje nós viemos trazer questionamentos. Como é que a inclusão está acontecendo? Em que pé está a inclusão que nós estamos, que nós tantos falamos? E aí eu trago uma reflexão de Santos e Paulino, que eu acho bem pertinente também, que ele fala que a inclusão promover a inclusão escolar significa, sobretudo, uma mudança de postura, uma mudança de olhar acerca do que seja a diferença. Implica ainda na reformulação do sistema de ensino para a conquista de uma educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimento adequado e a permanência sejam garantidos a todos os alunos, independente de suas diferenças e necessidades. Então, o que a gente vem falando, isso está acontecendo? Nós conseguimos enxergar isso nas escolas? As escolas estão se reestruturando, estão se reinventando, o que é que está acontecendo lá fora? Então, diante do que nós vimos, a fala que Paulino traz, ele mostra de forma bem ampla que, independente das diferenças, dessas necessidades, precisamos enxergar o aluno sem rótulos. Precisamos enxergar o sujeito com condição de evoluir, com condição de aprender, enxergar para além de um diagnóstico, para além de um rótulo, como a gente sabe que acontece ainda. Então, a inclusão veio para equalizar. A inclusão ela veio para equalizar as oportunidades, ela veio para valorizar as diferenças, ela veio para gerar a garantia de direitos para todos. Foi para isso que a inclusão veio, está aí, mas aí a inclusão não veio para aquele todo minoria, ela veio para todos, sem exceção. Independente da sua condição, ela não vai olhar a tua deficiência, ela não vai olhar a tua condição. A inclusão, ela abraça a todos. E aí, quando a gente vem falar sobre inclusão, eu poderia falar diretamente sobre o que a gente faz no Campus Santa Cruz, mas eu acho pertinente sempre, quando a gente for falar sobre inclusão, falar um pouco dessa trajetória, falar como essa inclusão, falar compreendendo o percurso histórico-político e legal pelo qual as pessoas com deficiência, elas vivenciaram, elas experienciaram. Então, é por isso que já pode passar o próximo slide, eu não sei se está aparecendo, eu não estou conseguindo ver. Então, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre esses paradigmas com o olhar de Sasaki, tá? Então, o que é que Sasaki, ele pegou esses paradigmas e ele dividiu em quatro paradigmas. A exclusão, a institucionalização, a integração e, por fim, a inclusão que nós vivemos. E eu vou falar bem rápido sobre isso. Quando o Sasaki fala do primeiro parâmetro, da primeira exclusão, quando ele fala da rejeição social, e aí esse paradigma, ele compreende as primeiras concepções, né, acerca da pessoa com deficiência ao longo da história da humanidade, de modo que nessa época, se você nascesse com alguma deficiência, seu futuro já estava ali, você já tinha determinado, você já estava fadado, condenado, ou viver no isolamento, longe da sociedade, enclausurado, ou simplesmente você iria morrer. Era isso que acontecia. E aí nós vemos com o que é que acontecia lá na Grécia, em Roma, onde eles prezavam pelo corpo perfeito, por ser tudo perfeito. Então,
quando as pessoas nasciam ali com deficiência, era porque tinha algum mau espírito, era alguma coisa de ruim que acontecia, que seus pais fizeram, e alguém precisava pagar, e era essa criança com deficiência que pagava muitas vezes, e na maioria das vezes, com a sua própria vida. E era o que acontecia em Esparta. Eles consideravam que quando a pessoa nascia com deficiência, não era ser humano, era sub-humano. Então, esse sub-humano, como eles julgavam, davam a eles a legitimidade de tirar a vida de alguém ou de simplesmente deixá-lo jogado ao abandono. E ainda nesse percurso histórico, nós podemos citar grandes pensadores que movimentam a história até os dias de hoje, como Platão, por exemplo, que em seu livro República, Platão propõe a morte de todas as crianças que não têm um corpo perfeito, que não têm um corpo organizado. Então, assim, foi Platão. Então, isso perdurou durante muitas e muitas décadas, até que nós pudéssemos chegar na institucionalização, o que Sasaki coloca como segregação. E aí foi um ponto que começou a perceber-se diferente, porque foi na era cristã. Então, com o cristianismo, todas as pessoas passaram a ser filhos de Deus, porque antes já não eram. Todas as pessoas passaram a ter alma, então antes elas não tinham, porque elas passaram a ser consideradas como filhos de Deus. E as pessoas com deficiência passaram a ter um olhar diferenciado. Em que sentido? Elas começaram a ser cuidadas, porque eram filhas de Deus também, né, essas pessoas. Então, a igreja protegia de certa forma, dava alimento, dava o teto, mas aí tinha uma proteção, ou seja, elas estavam segregadas fora do contexto da sociedade, e lá, como os pesquisadores relatam, aconteciam diversas coisas. Então, esse olhar de segregação, eles começaram a tirar as pessoas das ruas, a cuidar delas, mas segregavam ali, e aí eu trago para a comunidade surda que eles perfuravam o crânio dos surdos, porque acreditavam que era um espírito mau. Então, se esse espírito mau saísse depois da perfuração no crânio, então significa que você estava tranquilo. Então, quantas pessoas sobreviveram depois do crânio perfurado, né? Então, essa institucionalização, ela gerou muitos prejuízos. E aí viemos para a integração. O modelo é um modelo médico da deficiência, quando as pessoas passaram a ser enxergadas a partir do seu diagnóstico, quando elas passaram, isso aí foi lá na Idade Moderna, quando elas passaram a ser enxergadas a partir do seu diagnóstico, passaram a ser analisadas sob o viés médico-científico, na verdade, e começaram a ter o seu próprio espaço. Mas que espaço é esse? Primeiro, elas eram rotuladas. Então, ela era rotulada com muita deficiência, estava aqui. Ah, tem menos deficiência, vai para... E aí começaram a dividir, a classificar essas deficiências, e a partir disso, rotulando e com o intuito de reabilitar, mas na integração, nesse processo de integração, não havia uma real preocupação com a educação, conforme fala a Serpa. Então, não havia uma real dedicação para a educação, e sim, estavam mais preocupados em rotular. E aí, no século XIX, começam a surgir as escolas especiais de atendimento às pessoas com deficiência, a partir de tantos diagnósticos, e aí começou a se expandir, né, dando a essas pessoas o que elas necessitavam, né, elas eram protegidas da sociedade, ou seja, as pessoas ditas normais estavam distantes dessas pessoas, e aí não incomodavam, porque era mais confortável para os ditos normais estarem longe dessas pessoas. E aí comece a pensar nos dias atuais. Isso aqui aconteceu, lá no século XIX. Estamos falando do século XIX, estamos falando do século XIV. E aí tem início essa expansão educacional, e apesar de haver uma preocupação enorme em rotular as crianças que não aprendiam, por quê? Porque eles pensavam que eu vou justificar o fracasso escolar com esse rótulo. Então, era esse entendimento que tinha. Então as escolas se multiplicaram como escolas, institutos para cegos, para surdos, para pessoas com deficiência, com distúrbios de aprendizagem, e assim foram criadas as mais diversas escolas, né, de integração para essas pessoas. E aí nós chegamos nos nossos dias atuais, a inclusão. E o que é a inclusão? Esse período ele é marcado no final da década de 70, início da década de 80,
E ele é marcado por muitas lutas ideológicas, políticas, que reivindicavam a inserção e a participação das pessoas com deficiência nas mais diversas instâncias da sociedade, incluindo, claro, a escola. E essa reivindicação feitas por pais, amigos, e também com conferências nacionais, internacionais, que conclamavam o repensar da sociedade acerca do papel que era exercido, atribuído às pessoas com deficiência. De modo que foram assinados compromissos nacionais, internacionais, foram leis, começaram a se fortalecer, com vistas a garantir direitos às pessoas com deficiência, ficando estabelecido que qualquer negligência ou descumprimento do que estava ali na lei seria passível, né, de uma penalidade. E desde então, a inclusão ela vem conquistando seu espaço, ela vem adentrando, né, sem pedir licença, porque ela precisa estar junto conosco, ela está ao nosso redor o tempo inteiro. Então, ela vem se consolidando, e nós temos leis que tratam disso, que tratam especificamente disso, e podemos trazer para atualmente, que é que nós vamos trazer a lei, a LBI, que é o que nós temos de mais recente, que é o que nos respalda para as nossas ações, para tantos outros fazeres inclusivos. Contudo, é preciso pensar que mesmo na vigência de tantos documentos legais, de tantos aparatos legais, desse paradigma da inclusão, nós ainda temos iniciativas excludentes, nós ainda temos iniciativas segregadoras, integrativas, de maneira que nem mesmo as leis, nem os acordos, nem os decretos, nem as convenções nacionais e internacionais que foram feitas conseguiram aniquilar de forma os preconceitos e a discriminação que estão não só para as pessoas com deficiência, mas para além, né? E, sobretudo, no que tange às barreiras atitudinais. Eu vou focar também nessas barreiras atitudinais. E, geralmente, é importante reafirmar da existência das leis, do que respalda as atitudes, as ações inclusivas, mesmo que seja clichê, mesmo que todo mundo já saiba, mas é importante que seja publicizado, é importante que possamos divulgar para mais pessoas, porque o preconceito, ele existe, ele está aí gritando. Então, o nosso papel ainda não acabou. Nosso papel talvez esteja começando agora. Então, precisamos sempre estar tocando nessa tecla, seja através de fomentação, seja através de fomentos, de ações que visam a formação do docente, a perspectiva inclusiva, que valorize a diferença, ou ainda através de encontros que busquem ouvir as pessoas com deficiência a partir das suas possibilidades e dos seus desafios, porque são os desafios são os mesmos que as possibilidades. Então, nós precisamos trabalhar com eles. Então, são eventos assim, e foi assim, eventos como a Jordai, que nós apertamos no Campo Santa Cruz, que traz essa abertura. E é importante nós observarmos uma diferença gigante entre inclusão e integração. Apesar da integração, ela observar o ser humano, mas com a ótica do diagnóstico, a inclusão, ela enxerga o ser humano para além do seu diagnóstico. Então, a inclusão, ela vem para evidenciar a diferença. A inclusão, ela vem dizendo, eu vim para todos. Porque todos nós temos especificidades diferentes, todos nós somos diferentes. E eu acredito que a essência da educação, a educação, ela surge para o indivíduo. E se quando a educação surge para o indivíduo, cada indivíduo tem sua particularidade, suas especificidades. Então, a educação ela já surgiu de forma inclusiva, de forma a ser inclusiva, porque ela vai olhar para o sujeito. E pensando assim, a educação ela veio para dar autonomia ao sujeito, para desenvolver o sujeito, independente do que esse sujeito tenha de rótulo, independente de como é esse sujeito. A educação veio para isso. Pode passar o próximo slide. E aí eu vou falar bem rápido sobre a lei, nós já conhecemos, e ao meu ver a lei trouxe sim a idealidade, já pode passar para o conceito.
E a lei, a LBI, ela define a pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, eu friso bem barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Pode passar para o próximo slide. E aqui eu vou passar bem rápido. A lei, ela define a acessibilidade como possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, formação, informação e comunicação, inclusive em seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços de instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí eu fiz questão de trazer isso, porque eu sei que nós temos aqui vários alunos do curso superior de informática, eu acho que é o curso. E aí vocês, como alunos desse curso excelente, eu sou péssima em TI, gente, eu me enrolo toda, mas aí vocês precisam perceber a importância que vocês têm na formação de vocês. A formação de vocês, principalmente nesse momento, ela é muito importante no processo educacional inclusivo. Vocês são capazes de oferecer autonomia por meio da tecnologia. Vocês, vocês são, vocês não têm ideia de quantos sonhos podem se tornar realidade por meio da formação de vocês. Não importa onde vocês vão atuar, se vocês vão atuar no âmbito educacional, se vocês vão abrir seus próprios negócios, ou se vocês vão trabalhar em alguma empresa. A inclusão, ela está à tua volta. Então, a inclusão, ela vai estar ali sempre batendo na tua porta. Eu costumo dizer que a inclusão, ela é uma chama que está dentro de cada um. Falta só alguém chegar e soprar, e essa chama acende. Então, assim, a inclusão, ela está ao teu redor. Então, independente de onde você estiver, a tua formação, ela é muito importante para a inclusão. Então, comece a pensar, a partir da tua formação, quanto que você pode contribuir com esse processo. E aí, falando sobre as barreiras, eu vou me ater apenas as barreiras são qualquer entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos, e aí eu vou me ater a esse ponto, que limita e impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo e fruição e o exercício de seus direitos, à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. E aí já pode passar para o próximo slide. E aí nós temos várias barreiras, eu estou trazendo o conceito da lei, o que a lei traz, e eu vou me ater apenas à barreira atitudinal. Então, nessas barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. E aí, o que é que a gente fala sobre essa barreira atitudinal? Eu trago meu exemplo. Quando, alguns anos atrás, se eu visse um surdo numa rua, eu atravessava duas para não cruzar com ele, porque eu não sabia como agir. A minha atitude era fugir porque eu tinha vergonha. Então, tem pessoas que não sabem como agir porque não sabem mesmo. Tem atitudes arbitrárias porque não sabem como agir. Mas tem outras pessoas que elas fazem questão de excluir. Que as suas atitudes, que o seu olhar, e aí a inclusão fala muito do olhar, que o seu olhar exclui alguém. O seu comportamento exclui alguém. Então, é importante nós pensarmos nessa barreira, porque ela não é arquitetônica, ela não é urbanística. Essa barreira, ela é atitudinal. Tem que ter um ser humano, tem que ter alguém tendo ações, tendo atitudes, para que essa barreira aconteça. Então, em que ponto nós estamos? Cada um de nós somos barreira ou nós somos uma porta aberta? Então, falando dessas barreiras, da barreira atitudinal, que não é uma barreira física, como nós estamos vendo essa barreira? Nós já fomos barreiras para alguém? Nós já fomos barreira para o idoso, por exemplo? Para alguém que queria atravessar a rua? Coisa simples. Começa com coisas simples, e aí a gente vai para dentro da educação, porque isso é uma questão de educação.
Então, a barreira atitudinal, ela é para além das pessoas com deficiência, porque ela se refere a preconceitos, ela se refere a estereótipos que produzem a discriminação. Então, é por isso que essa barreira, ela precisa ser trabalhada. É por isso que a inclusão, ela precisa ser mencionada sempre, que as leis precisam vir à tona. Porque essa barreira, ela está viva, ela está andando por todos os lugares, porque são pessoas. Não são imóveis, não são móveis, não são escada, não é uma rampa. São pessoas. Então, geralmente, quando eu falo da inclusão, eu geralmente digo que depende também da sua atitude. E quando eu falo depende da sua atitude, eu quero deixar bem claro que eu não estou me referindo a assistencialismo. As pessoas com deficiência, elas não precisam do assistencialismo. Elas querem autonomia, elas querem ser reconhecidas pelo direito que elas têm. Autonomia é diferente de dar a ele o assistencialismo. E aí, quando eu falo sobre atitudes, pode passar para o próximo slide. Só lembrando que você tem que estar concluindo, nós temos 7 minutos para a conclusão, certo, Andresa? Certo. O que é que impulsiona nossas atitudes? E aí eu trago já para a experiência no Campo Santa Cruz. O que é que impulsiona? O que é que me impulsionou? Chegar no campus, não ter surdo, não ter ninguém, ser recebida. O que é que você faz? O que é que me impulsionou? Fazer pesquisa junto ao IBGE. O que é que me impulsionou? Procurar os núcleos de apoio da cidade. O que é que me impulsionou? Ir às praças, procurar um surdo a princípio. E a partir dessa busca pelos surdos, as secretarias de educação. O que é que me impulsionou? A experiência de vida, sensibilidade, alteridade, empatia pela causa. Então, aí eu cito algumas situações que podem te impulsionar. Você pode ser impulsionado pela tua vivência, pela empatia, mas você pode ser impulsionado pelos movimentos políticos, pela perspectiva educacional, porque de repente na tua escola entrou um aluno com deficiência. Pode passar para o próximo slide. E aí, quando eu falo desse meu lugar do Campo Santa Cruz, nós começamos com essa busca, né, pelas escolas, pelos núcleos, e aí, a partir daí, começamos a capacitação básica em Libras, e a partir dela, com essas pessoas, esses professores das salas de recursos, com pessoas da área da saúde, que começaram a vir para a capacitação básica em Libras, em conversa com eles, nós percebemos a necessidade de inclusão, uma cidade que é polo educacional, uma cidade que tem a maior imagem católica do mundo, uma cidade que é, sabe, tão bem quista, tão bem vista, não se falava, pelo menos quando eu cheguei aqui não se falava de inclusão, e isso começou a me incomodar, a me inquietar, porque quando eu descobri no IBGE que na cidade que eu estou tem aproximadamente 25, 27% de pessoas com deficiência, e eu não via nada sendo feito, eu vi o desânimo das pessoas, isso começou a me inquietar. Até que um dia, em conversa com o NAPNE, porque eu sou coordenadora do NAPNE, ainda estou coordenadora do NAPNE, eu ia receber umas visitas na minha casa, visitas essas que eram um cego-surdo, um surdo, todos com formação acadêmica, um com sendo servidor público, e a partir dessas visitas, nós pensamos, eu preciso fazer alguma coisa para a cidade, eu preciso mostrar para a cidade que eles precisam acreditar nessas pessoas, que não é a sua limitação que vai dizer que você não pode ser um pedagogo, que você não pode ser um advogado. Então, eu queria trazer essas pessoas para fazer uma palestra, algo desse tipo, mas aí o NAPNE, ele se reuniu, nós pensamos na Jordai como um evento pensando na cidade. A Jordai, ele vem como um evento que apresenta como seu escopo promover discussões numa perspectiva formativa, reflexiva, propositiva, no campo da inclusão, com foco nos profissionais que atuam na educação regular da cidade de Santa Cruz e região da Borborema-Potiguar. Hoje a Jordai, ela já chegou até em outros estados. Durante a Jordai nós recebemos pessoas, vários secretários de educação de várias cidades. Então, assim, sem desatender os profissionais da área da saúde, nós atendemos esses profissionais, centros de atendimentos especializados, assistentes sociais, pessoas com deficiências e seus familiares, e toda a comunidade que se manifesta interessada pela temática. Na Jordai, nós já tivemos tema de cuidar de quem cuida, porque professor auxiliar está em sala de aula, quem está cuidando dele? As mães que estão em casa cuidando dos seus filhos. Então, a Jordai, ela é um evento que ela traz para o campo da inclusão, e a inclusão como um todo. Nós temos as senhorinhas da terceira idade que participam da Jordai, nós temos mesas redondas, formações que trazem para
Ele vem como um evento com caráter formativo. A Jordai é isso. Ela é mobilizadora de atividades reflexivas que viabiliza ações propositivas no campo da acessibilidade e inclusão. Então, a partir da primeira Jordai, que foi assim, feita dentro de 20 dias, 30 dias, porque ia receber uma visita, nós começamos a perceber, as pessoas começaram a nos procurar, olha, você vai fazer ano que vem? Então, se tiver ano que vem, coloque esse tema, coloque essa mesa. Então, nós começamos a ouvir. Então, aquela cidade que estava parada começou a ferver, as chamas se acenderam. E hoje você chega em Santa Cruz, as escolas elas trabalham com a inclusão. Ah, foi porque foi o NAPNE? Pode ter sido. O NAPNE começou a trabalhar de fora para dentro, dentro do IFRN. Mas a chama já estava nas pessoas. Elas foram imbuídas, elas foram movidas para começar a trabalhar as suas ações, porque alguém soprou. Então, a Jordai, ela busca propiciar elementos para a construção de conhecimentos com relação à temática da inclusão sempre, oportunizando aos profissionais, aos estudantes e demais membros da sociedade, a todas as pessoas que se interessam pela causa, que vivenciam, que necessitam desse processo inclusivo, que viabilizando a quebra desses preconceitos, desses paradigmas, sabe? Tirando, desmistificando esses estigmas que as pessoas criam sem conviver, sem saber como é. Então, a Jordai, ela vem, eu costumo dizer que a inclusão é você paquerar alguém todos os dias. Você conversa com aquela pessoa e um dia ela vai despertar que realmente necessita da inclusão, que realmente a inclusão está à sua volta, e que você precisa ter essa atitude, movido por quê? O que é que vai mover a tua atitude? A tua sensibilidade, a tua empatia, as condições políticas. Você estava na escola, de repente chegou um aluno que necessite ser inserido nesse processo. Então, no Campo Santa Cruz, hoje nós trabalhamos o Setembro Azul, nós vamos para as ruas, vamos para a frente da prefeitura, nós trabalhamos com ações com crianças na zona rural, nós trabalhamos com a caravana de Libras nas escolas, incluindo dentro do próprio IFRN. Então, nós temos hoje, a partir desse processo que eu mencionei da inclusão, que eu acho pertinente falar, o que é que nos move? E aí eu lanço para vocês, diante do que nós vimos pelos paradigmas da inclusão, os 4. Em que momento nós estamos? Nós estamos vivendo a inclusão? Em que momento desses paradigmas nós estamos? É preciso repensar as nossas atitudes a partir desses paradigmas e identificar onde eu estou para saber se, de fato, a inclusão ela é realidade ou idealidade. E aí pode passar para o próximo slide. Apenas uma foto do que a gente faz minimamente no Setembro Azul, pode passar para o próximo. São as referências agora. Pode passar, são só referências, e o meu muito obrigada para vocês por terem me ouvido, e aí eu deixo uma mensagem. O que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva, a chama que vibra dentro de cada um. É por isso que servem os caminhos, para nos fazerem presentes do futuro. Então, nós somos caminhos, precisamos estar nessa estrada. Eu trago esse recorte da fala de Mia Couto, porque eu acho que ela representa muito a inclusão. Obrigada, gente, boa noite. Não sei se eu ainda tenho tempo, eu já passei. Você foi em cima do tempo, 32 minutos. Ai, que bom, pensei que ia passar mais. 32 minutos. Não, foi muito tranquilo, Andresa, nós agradecemos muito. Eu sei que dá uma... Ela já fazendo a propaganda aí na caneca da Jordai, vocês estão vendo, né? E aí... Pois é, tem história, viu? Tudo da Jordai tem história. E aí, nós agradecemos muito sua participação, Andresa. Quem tiver perguntas para a Andresa do que ela apresentou, já pode ir colocando no chat também, que a gente fará ao final. Muito obrigada, Andresa. Agora a gente vai passar para o professor Geraldo, que vai trazer um outro enfoque dentro da educação inclusiva também, que vai enriquecer ainda mais no nosso debate ao final. Vamos lá. A Keila já me apresentou. Eu já falei em algumas reuniões pedagógicas. Eu acho que eu até já falei em Santa Cruz, em uma reunião pedagógica, no ano passado. Então, eu sou professor de física. Minha formação é ensino de física com aprendizagem mediada por computador.
E ao longo de toda a minha formação, eu nunca tive uma única aula, nem um minuto de aula sobre inclusão. E aí, no começo de 2018, eu recebi 2 alunos surdos, que desencadeou, então, a criação do projeto Educação na Palma da Mão, né, democratizando o conhecimento. A versão desse projeto 2020, para agora, continua, né, como Educação na Palma da Mão, porém, metodologia e tecnologia para ensino na era digital, metodologia e tecnologia para educação digital na era pós-pandemia. Então, o foco dessa discussão será agora. Vamos voltar às aulas. Temos, então, o ponto de inclusão, que já é conversado há um certo tempo. Alguém está com o microfone aberto? Aí surge algum ruído aqui para mim. Vamos lá. Esse Einstein, por exemplo, ele é fruto de uma discussão do grupo de trabalho, e nós temos um ilustrador fantástico, de 16 anos, que é o autor dessa figura. Ele está aí bombadinho, porque existe um meme nos grupos de musculação sobre que físico e tal, e aí o pessoal pegou o rosto do Einstein e colocou num corpo de um fisiculturista, e esse meme rodou bastante. Ocorre que, dessa maneira, divulgou para a juventude a figura do Einstein. Muita gente foi procurar saber quem era esse cara, né? E aí, a gente brincando com isso, nas nossas reuniões, surgiu a ideia de colocar o Einstein nesse personagem caricato, como representando a força da inteligência. Vocês vão ver que ele vai aparecer em diversas telas com diferentes expressões. Essa expressão facial que vocês vão ver foi produzida da seguinte maneira: eu fui para o YouTube, peguei expressões faciais de intérpretes de Libras em diferentes momentos e mandei para o ilustrador. Eu disse a ele que queria que o personagem passasse uma informação rápida e fulminante apenas com a expressão facial. E ele, então, criou 6 personagens. Aqui eu acho que eu uso 5. Não tenho certeza. Mas vamos lá, pessoal. Vamos retomar as aulas. Eu não vou falar sobre fundamentação teórica, vai aparecer alguma coisa no decorrer da fala, mas a Andresa já fez essa fundamentação teórica, histórica, já levantou para vocês algumas provocações, e aqui, nesse primeiro slide, veja que não tem introdução, tem provocação. Acessibilidade implica em inclusão, pessoal? Então, vamos lá. Rampas, equipamentos, conexão na internet, fornecer um tablet, ter um intérprete em Libras na sala de aula, etc. Sociabilização no ambiente escolar, acesso aos mesmos ambientes e equipamentos que todos os outros. Isso representa, da forma como está na tela, representa inclusão? Quer dizer, o fato de um aluno conseguir subir a rampa, porque ele tem uma deficiência física, precisa da rampa, ou ir de elevador, ou ter uma escada, ou ter uma cadeira de rodas elétrica, e conseguir chegar na sala de aula, ele está automaticamente incluído. O fato dele receber o mesmo material que os outros, o fato dele ser surdo e assistir uma aula de matemática, física, química com um intérprete em Libras. Isso é inclusão? Isso garante a inclusão? Quer dizer, acessibilidade garante o processo de inclusão, ou são coisas diferentes? Certo? Ter acesso à sala de aula é inclusão, ter um intérprete de Libras é inclusão. Estou perguntando, fiz a pergunta no slide anterior, ter acesso ao mesmo material didático, também estou perguntando se é inclusão. E eu não vou dar a resposta, porque, na verdade, aqui é uma provocação, eu quero que vocês pensem e tirem as suas conclusões, tá certo? No decorrer dessa fala, eu espero dar ferramentas, pelo menos para a discussão. Vamos lá, a gente pensa em inclusão colocando o intérprete em Libras, fazendo audiodescrição do material. A gente pensa em inclusão via acessibilidade, certo? Via tecnologias assistivas ou a presença dos profissionais que vão promover essa acessibilidade. Estão vendo esses números aí, né? No começo do ano, eu liguei
procurei a Fátima, que é a pedagoga da Diatinf, e ela me orientou a procurar essas informações na reitoria. Eu liguei para lá, o setor responsável, e consegui, por e-mail, uma planilha com as notas de entrada dos aprovados para o ano de 2020, de todo o IFRN. Claro, sem nomes e sem matrículas, para preservar, né, a individualidade e as informações de cada indivíduo. Mas eu fiz uma primeira estatística só com as minhas turmas, e hoje eu resolvi fazer uma leitura bem simples desses dados. Dá para fazer bastante coisa com as informações que tem lá. Pessoal, nós temos de entrada, são em torno de 2.800 alunos, é o que está lá na planilha, né, de registro de nota. Nós temos 517 notas abaixo de 50. Certo? Que são notas que foram até 45 pontos. Tá? Não tem 47, 48, vai de 5 em 5 lá na planilha. 517 notas abaixo de 50. Mas eu tenho 647 notas acima de 85. Eu tenho uma pancada de notas acima de 100. De 100 pontos, quer dizer, de gente que fechou a prova. 2 alunos dos que fecharam a prova são de escola pública, ou seja, não estão concorrendo, não entraram por ampla concorrência, certo? Os demais, os quase 100, são de escolas particulares. 647 notas estão com maior ou igual a 85 pontos. Isso quer dizer que a prova não foi tão difícil. É um quantitativo muito grande de pessoas acima igual ou acima de 85%. Isso caracteriza que a prova não foi tão difícil. A quantidade de notas 100 também caracteriza que a prova não foi tão difícil. Mesmo assim, eu tenho 517 notas abaixo de 50. Notas que foram, no máximo, 45 pontos. 144 alunos, esse ano, apareceu um aviso aqui, mas sua tela continua, tranquilo. 144 alunos, na planilha, afirmam ter alguma deficiência, a planilha não especifica qual. E 122 notas, aqui está errado, pessoal, não é maior ou igual a 30, não, é menor ou igual a 30, tá? Me perdoem, são 122 notas, menor ou igual a 30 pontos. Numa prova que não foi difícil. Isso é matemática básica. Agora, você imagina esses 517 alunos, cuja nota máxima foi 45, ou esses 122 alunos, que estão com notas abaixo de 30, cursando Física 1, cursando Mecânica no primeiro ano do ensino médio, entrando na Matemática no primeiro ano do ensino médio. Compara esses alunos com os alunos que vêm da rede particular, que estão com notas acima de 70, de 75, 80, 85. Certo? O que a gente pode fazer com esse pessoal? Esses alunos, nós, no nosso grupo de trabalho, nós colocamos esses alunos, independente de terem um transtorno de aprendizagem, independente de terem algum tipo de problema de ordem neurológica, nós classificamos como alunos com déficit de escolaridade. São alunos que fizeram um péssimo ensino fundamental, que no ensino fundamental não tiveram todas as aulas de matemática, alguns deles passam o semestre inteiro sem ter aula de matemática, e isso eu estou relatando alunos com os quais eu conversei, são poucos, tá? Não fiz nenhuma pesquisa em larga escala com esse pessoal. Mas essa é a nossa realidade. Então, agora, na pós-pandemia, o que a gente tem lido e ouvido, inclusive um webinar do próprio IFRN, é a possibilidade, não estou fazendo nenhuma afirmação, de que o aluno vai na segunda-feira e não vai na terça. O aluno que não foi na segunda, esse sim vai na terça. Então, se eu tenho aula segunda e quarta, na segunda-feira, uma parte do aluno, metade dos alunos assistem minha aula, na quarta-feira, a outra metade assistiria, porque eu precisaria manter uma distância de 1,5 metro de um aluno para o outro. Isso é hipotético, certo? E agora eu teria uma sala com 20 alunos. Bom, cadê os outros alunos? Eles não vão ser desmatriculados, tá? E aí eu vou ter que fazer videoaula? Cara, e videoaula, vou virar youtuber com 50 anos, com 55, com 60, com 65, não sei mexer no computador. Chat, isso funciona, eu botei isso entre
aspas, para enfatizar a questão de essa coisa, esse troço, para muita gente, isso funciona e agora? Certo? Então, vamos lá, vamos gravar a videoaula. Vocês estão vendo aí a face, né, a expressão facial do nosso bonequinho, ele vai mudando. Cara, de boa, eu vou fazer a mesma aula que eu faria na lousa, eu vou gravar uma videoaula fazendo a mesma aula que eu faria na lousa? Sim, por que não? Qual o problema? Vamos lá, o aluno que vai assistir essa aula, ele não está na sala de aula. Na sala de aula, ele tem os colegas, ele interage, tem um ar-condicionado, no caso do IF, as cadeiras são apropriadas, ele tem onde apoiar o braço, é um ambiente destinado ao estudo, em condições ideais, o que se pressupõe, não há uma grande quantidade de ruído, não é para haver. O professor faz uma brincadeira, o professor sai um professor, entra outro, 2, 3 minutos ali, o aluno se levanta, conversa com um colega, volta, eventualmente pede para ir ao banheiro, para ir tomar água, mas ele está naquele ambiente que foi destinado à aprendizagem. E ele tem aquela aula de 1h30, aula expositiva no quadro. Em casa, pessoal, ele não tem os colegas, ele não tem um ambiente específico, pode haver ruído, diversas distrações, e eu quero que ele assista uma aula que sequer está gravada, é uma aula em tempo real, uma live, uma aula expositiva de 1h30, onde o professor está escrevendo na tela do computador, usando uma mesa digitalizadora, usando uma canetinha. E há um delay nessas aulas, tá certo? Nesse slide eu poderia colocar animação, atividade interativa, exemplo de vídeo, mas não vai funcionar. Eu já testei isso com alguns alunos e fica muito ruim, porque a informação não é transmitida tão rápido. Keila, eu sou hiperativo e esqueci de falar pausadamente. Me lembrei. Não, mas está dando para acompanhar. Estou observando a legenda. Ela está conseguindo lhe acompanhar. Tá ok, mas vou ser um pouco mais calmo, porque eu estou com o cronômetro aqui do meu lado. Então, pessoal, Geraldo, o que você está propondo? Sim, eu não estou propondo, na verdade, muita coisa. E se você tiver uma boa proposta, por favor, me envie, eu estou precisando muito. Eu estou trazendo perguntas, questões e provocações. Levar no formato digital a mesma aula que eu dava na sala de aula é algo que requer uma reflexão. Certo? Aí o professor, por exemplo, põe a filmadora e enche o quadro. Vem cá, qual o tamanho de tela que o aluno tem para assistir em casa? É um smartphone pequeno? Como é que ele vai ver tudo aquilo ali que você escreveu no quadro? Eu não coloquei aqui, seria um tanto constrangedor, mas se eu for para o YouTube, tem uma pancada de aula que não tem a menor condição de assistir no celular. No smartphone, são aulas feitas, e eu não estou sequer criticando, mas são aulas feitas para a tela do computador. Mas no IFRN a gente sabe que muitos alunos não têm acesso contínuo ao computador. Os alunos que trabalham comigo no projeto, eles trabalham bastante em casa, não nesse exato momento, né, mas quando a gente estava no período normal de aula, mas eles acharam, professor, hoje eu não vou fazer porque o computador está com meu irmão, porque eu não vou ter acesso ao computador, só vou poder no final de semana. Então, assim, no trabalho que eles fazem em casa, isso é muito comum. Mas o smartphone, eu diria a vocês que de uma turma de 40 alunos, talvez eu tenha 1 ou 2 que tem problema com o smartphone, porque está no conserto, porque quebrou e não está ali com a grana de consertar naquele momento, mas a esmagadora maioria dos meus alunos tem o smartphone. E conectividade. Aí a gente volta lá para aquele primeiro slide e vai falar, eu estou pressupondo condições de acesso. Eu estou pressupondo que haja algum tipo de fomento, de projeto institucional que disponibilize conectividade e equipamento para todos. Quem não tem, pode, e aí eu não vou adentrar sobre esse fato, até porque eu não tenho a menor competência para propor nesse sentido, mas eu estou pressupondo o acesso, ok? Se o aluno não tem um smartphone, não tem acesso à internet, então, obviamente, conteúdo digital não é uma possibilidade para ele. E o que a gente pode fazer nesses casos? Pensar em outro tipo de estratégia, material impresso, envia pelo correio, vai deixar, enfim. Mas o foco aqui é
material didático no formato digital. Detalhe, para smartphone. Vocês estão vendo essa tela, é um slide em HTML. Eu fiz a primeira versão, numa programação bem tosca, passei para um aluno meu e ele melhorou maravilhosamente bem, funciona. Então, eu posso abrir dentro de uma página de internet que tem uma aula, eu posso fazer uma sequência de slides. E dentro desses slides eu posso ter vídeo, animação, o que eu quiser, qualquer tipo de instrumento que você puder imaginar, jogo, exercícios, a gente coloca aí dentro. Só que esse tamanho de tela foi pensado para o smartphone. Claro, smartphone muito pequeno, não. A gente trabalha com smartphone com um tamanho ideal acima de 5 polegadas. O perfeito seria 7 polegadas, o nosso material já fica bem acessível em termos de visualização, mas a gente não faz material pensando na tela do computador. A maioria dos meus alunos vai, mesmo tendo PC em casa, eles acessam pelo celular. Inclusive, em sala de aula, fica o convite para quem quiser ver. Eu passo, pessoal, hoje é aula de exercícios, faço uma revisão, tiro algumas dúvidas, se juntem em grupo. Muito bem, grupos de 3, 4, 2 alunos, todo mundo com um smartphone na mão, a lista de exercício está online, eles acessam, digitam respostas, eu vou mostrar aqui, e eu desconheço nesse tipo de aula o que é indisciplina. Desconheço, tem aluno que participa pouco, sempre tem em qualquer estratégia que você usar. Por mais tradicional que você seja e exija que o aluno fique olhando para a tela com os olhos abertos, você não tem como garantir que ele está efetivamente participando da aula. Que tal planejar e otimizar o tempo? Pensando que o aluno pode assistir a mesma aula várias vezes. Que tal gravar as aulas mais curtas? Eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas, professor, e a live? Realmente, a aula gravada, ela tem menos afeto, certo? Aqui eu tenho erros de português, já identifiquei vários. Na fala, eu gaguejo, troco um pouco as ideias, e isso dá uma certa naturalidade ao processo. Mas eu posso deixar essa live, essa interação em tempo real, para as dúvidas, posso deixar para processos interativos, onde o aluno me manda uma pergunta por escrito e eu respondo. Então, que tal se eu gravasse as aulas, fizesse um planejamento para otimizar, deixando a aula mais curta? Cara, eu tenho um TDAH severo. Então, se eu estou assistindo uma videoaula e o professor está escrevendo na tela, usando uma caneta digital, e ele não é rápido, ele não tem uma letra muito bonita, a minha, por exemplo, é horrível, eu vou ficar ali parado, esperando o cara desenhar, erra, apaga, volta. Para alguém como eu, isso é simplesmente terrível. E se o professor fizesse os esquemas gráficos, criasse uma sequência de slides, pode ser no PowerPoint, existem outros softwares, a gente tem uns que usa como referência, eu uso o Pencil 2D, por exemplo, que ele é para animação bem simples. É ideal para quem sabe desenhar, mas mesmo alguém tosco, meio grosseiro que nem eu, consegue fazer umas coisas ali, ficam mais simples, mas dá para fazer a sequência de slides passo a passo, então você planeja antes, grava a aula, ela pode se tornar até mais eficiente, na verdade, e a percepção que a gente tem é que se torna mais eficiente, e essas interações online, em tempo real, ela pode ficar para as dúvidas, exatamente por causa do que eu falei de interação. Olha uma coisa importante, nessas aulas em tempo real, alunos podem te mandar pergunta pelo chat. O aluno pode não querer perguntar na frente dos outros, não abrir o microfone e perguntar para todos, mas pode te mandar uma mensagem no privado. Aquele aluno que em sala de aula é muito calado, eu já tive várias experiências desse tipo, alunos que são muito calados em sala de aula, mas online, quando ele sabe que os outros não estão ouvindo ou lendo o que ele está escrevendo, ele faz a pergunta, diz que não entendeu aquele exercício. Sabe aquele tempo que o aluno gasta copiando na aula presencial, quando o professor faz a aula no quadro? Aí você gravou a sua videoaula, gravou a mesma aula que você daria tradicional, e se usou o PowerPoint, a coisa pode ficar até um pouco pior, porque você dá muita matéria em 1h30. Pois é, aquele tempo é importante. A aula tradicional gravada não considera esse tempo, certo? Então, essa aula é ruim, cara, eu não estou falando que é ruim, eu não vou fazer nenhum tipo de crítica. Mas a minha pergunta é, a aula tradicional, que tem aos montes no YouTube, com excelente qualidade, de boa, essa aula é para quem?
Pensa na grande quantidade de canais do YouTube com aulas de preparação para o Enem. Ok. Lembra da estatística que eu mostrei no começo? Aquele aluno que entrou no IF pelas cotas com a nota em matemática de 30 pontos, 35, 40. Tu acredita mesmo que esse cara vai pegar um aulão fantástico de revisão para o Enem e vai entender? Com um déficit de escolaridade monstruoso, faltando um monte de conhecimento prévio, sem ter consolidado os subsussores necessários para ver a construção de significados ou o processo de ancoragem do novo conhecimento na sua estrutura cognitiva. Então, nós estamos tendo uma grande quantidade de videoaulas de excelente qualidade para um determinado grupo. Certo? Não, mas a aula é para todos. Eu vou pegar aqui a frase de Andresa. Quais grupos estão nesse conjunto que você chama de todos? O aluno surdo está aí? Você pega uma videoaula onde tem uma imagem na tela, como eu tenho agora, essa imagem está aí estática há bastante tempo, e nada acontece. Só o professor falando exatamente o que eu estou fazendo agora. Para o aluno surdo, ele olha, já viu a tela, se ele tiver facilidade de leitura, já leu, e não está acontecendo nada. Mas isso não é uma videoaula, pensando no aluno surdo. Vamos lá, vamos falar de videoaulas, então. Cuidado com a densidade de informação na tela. Esse é o print de uma videoaula nossa, certo? Houve uma animação, o carrinho verde se moveu, da posição 32 até a posição 56. Essa tela não aparece de vez, não. Cada elemento foi apresentado passo a passo. E ele acompanha a narrativa. Então, temos aqui alguns detalhes. A cor precisa ter um contraste para alunos com baixa visão. As cores não podem estimular a hipersensibilidade de alunos com autismo. Então, eu estou trabalhando com as 3 cores básicas que estão na bibliografia a qual eu tive acesso, que são adequadas para aluno com autismo. Partindo desse princípio, eu trabalho com azul, verde e laranja, e as combinações de azul e verde, aí tem ciano, tem uma vasta quantidade de cores. Você não vai ver aí vermelho, a gente até usa o vermelho em uma situação específica, mas você vai ver laranja, e nós trabalhamos também a questão da luminosidade da cor. Veja que essas cores, elas estão num ponto médio aí entre a hipossensibilidade e a hipersensibilidade do aluno autista. Não há, essa tela o print que eu coloquei, não tem esses elementos externos que tem aqui no slide, certo? Não há nenhum ruído em termos de design. Não há nada piscando, nenhuma logomarca, nenhuma marca d'água, nada que não seja explicitamente direcionado para informação, para passagem do conteúdo. Nada que desvie a atenção do aluno para outra coisa que não seja a informação, certo? E essa tela aí? Aí eu tenho 5 minutos, ainda dá tempo. Os outros slides são bem rapidinhos. Narração descritiva por frame. Vamos lá. Cada elemento desse, essa palavra repouso, vocês estão vendo o ponteiro do mouse? Aparece aí para vocês? Alguém pode responder? Aparece sim. Obrigado. Então, esses elementos aqui, ó, esse círculo, essa palavrinha início, essa seta verde, nós estamos chamando de apontadores gráficos. O objetivo do surgimento desses elementos na tela é guiar o olhar do aluno enquanto há uma narração descritiva por frame. Cada surgimento de elemento visual tem uma pequena narração. Veja que há um espaço entre uma narração e outra. Aqui são narrações de 5 segundos, 10, 15, e um espaço entre um e outro. Então, esse é um termo que a gente cunhou, tá? Eu trabalho com 2 professores de São Paulo, o professor José Roberto, que é da Secretaria Municipal de Educação no município de Dois Córregos, com a professora Cátia Fonseca, está concluindo o doutorado dela em Educação Especial na Unesp de Marília, e a gente está, então, formatando a fundamentação teórica para todos esses
processos, tá? Mas essa narração, ela é parecida com a narração do Discovery Channel, por exemplo. E a gente dá uma outra dinâmica, mas cada elemento gráfico, ele é descrito, isso não é audiodescrição, vamos apenas deixar muito claro que não é uma audiodescrição. Mas o objetivo é que a aula tenha uma sequência didática, lógica. E o interessante, eu não testei com um aluno surdo, mas testei já com o Jean, que é o intérprete em Libras aqui do Natal Central, testei com o professor Ricardo Wagner, que é professor do Centro de Apoio aos Surdos, e o retorno que eles me deram foram positivos. Nós estamos fazendo aulas que a sequência de imagens associadas a legendas curtas, por exemplo, palavras-chave ou frases curtas, o nosso objetivo é que permita ao aluno surdo acompanhar. Se esse aluno teve uma aula presencial, fez um CAP com o professor e o intérprete em Libras, e ele tem uma construção inicial do conteúdo, ele não está excluído dessa aula. Então, vamos lá, um novo conceito, material didático não excludente. Esse material é para surdos? Não, não é para surdos. Mas é pensado na presença do surdo na sala de aula. É pensado para ser utilizado por um aluno surdo. Não tem Libras aí, não tem. Mas as frases são todas curtas, palavras-chave, a aula é objetiva e um detalhe, todas as nossas videoaulas são pensadas, a intenção é aulas produzidas na percepção espaço-visual da cultura surda. Não tem Libras, mas a nossa expectativa é que esse material não exclua o surdo de usufruir da informação. Há outros exemplos dos apontadores, tá certo? Então, a gente faz as explicações, eu estou narrando que aqui eu tenho uma multiplicação e uma soma, e eu vou fazer primeiro a multiplicação, vai aparecer aqui dentro do retângulo, e existem elementos visuais que estão fortalecendo a minha narração. Isso é extremamente importante para alunos com necessidades educacionais específicas. Que você tenha a explicação verbal associada à representação gráfica. Aqui é um exemplo em que eu faço as animações, certo? Essas animações e todas essas marcações, elas vão acompanhando a narração. Aqui embaixo eu tenho a narração, o canal de áudio, e as animações aqui em cima vão acompanhando a fala. E é um processo de edição que demora bastante. Atividades assistidas. São um exercício. 4 mais 2 vezes 3. Bom, se eu somar 4 mais 2, dá 6. 6 vezes 3, 18. Mas eu fiz errado. Porque na aula explica que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Mas só tem duas opções, exatamente. Para alunos que têm um grande déficit de escolaridade, alunos que não foram devidamente estimulados nas séries anteriores, mas estão no primeiro ano do ensino médio. Aí, se ele clicar no 18, olha o que acontece. Uma ajuda, cuidado. Primeiro você executa a multiplicação, depois a soma. Esse tipo de exercício demorou para elaborar, demorou para pensar, e eu precisei da ajuda intensa do professor José Roberto, que fez uma visita técnica para o FRN no ano passado. E ele ralou bastante para me convencer de que esse tipo de questão é extremamente importante, porque o aluno analisa o próprio erro, o computador não diz simplesmente que ele errou e acertou. Veja, não aparece errado aí em nenhum dos nossos exercícios. Aparece cuidado, tente outra vez, ops, tem alguma coisa errada. As frases visam... Keila, terminou meus 30 minutos, né? Sim, mas eu entendi que você está concluindo, que você está acompanhando aí o cronômetro. Exato. Por isso que apitou aqui. Então, beleza. Outro tipo de atividade, tá certo? Essa já tem, a assistência dessa atividade está mais no planejamento, mas aqui é uma atividade bem tradicional, eu simplesmente digito o valor na caixa e confirmo, tá certo? Ele vai me dizer certo, ou tente outra vez, ou parabéns, ou tem alguma coisa errada. Esse tipo de atividade foi sinalizado também pelos meus colegas de São Paulo que alguns alunos têm bastante dificuldade em organizar, ou perceber a organização dos elementos na tela. Como a gente está trabalhando mais com matemática básica, eu trabalho também com física,
mas a ênfase maior aqui está nesse aspecto de necessidade especial, está mais na matemática. Eu tenho o suporte do professor Albert, que é aqui do campus Zona Leste, do professor Luciano Nóbrega, que é do campus do FRN Natal Central, a gente trabalha junto, e o Ricardo Wagner, que eu já falei, que é do CAS. Então, aqui eu tenho o caixa, são formulários de internet que tem uns montes, não tem nada de novidade aqui em termos de programação. A gente só fez, esses modelos são nossos, estão disponíveis para qualquer pessoa usar, é relativamente simples. Então, o aluno vai escolher, ó, ele vai clicar, eu não consegui dar print, mas ele clica e aparece 5 opções em cada janelinha dessa. E ele vai colocar em ordem o processo de resolução. Ocorre que, para muitos alunos, partir do papel em branco e propor uma resolução é difícil. Vocês podem achar que não, senta na mesa. Dar aula expositiva lá no quadro é uma coisa, cara. Desce do patamar da lousa, vai para o meio da muvuca, vai para o meio da sala de aula, senta ao lado do seu aluno com dificuldade, observa, pergunta se ele quer ajuda, dialoga, interage, e você vai ver que está faltando esse tipo de material. Está faltando, que não precisa ser esse, certo? Está faltando estratégias específicas que você pode criar no papel mesmo, e por aí vai. Então, aqui, outro tipo de exercício, onde o aluno deve mover o ponto azul até a posição 2, nesse caso eu movi até a posição -3, então tem um tipo de interatividade operacional, veja que são vários tipos de elementos. Aqui é só mais um exemplo daqueles exercícios do tipo A e B. Aqui é um exercício de configuração de um sistema, tá certo? Onde, nesse caso, esse exercício, a gente tem uma versão de configuração, nesse caso não foi, mas eu vou digitar a fração nas duas caixas, e aqui aparece o parabéns, o verde é para quando ele acerta, o vermelho é para quando ele erra. Veja, um azul, não tão gritante a cor. Atividades de arrastar, tudo isso para smartphone. O tamanho de todos esses elementos são para telas de smartphone. Acima de 5 polegadas funciona. Até menos, o meu não tem nem 5 polegadas e funciona. Aqui um exemplo de uma aula que a gente fez com Lucas Braz, que eu acredito que ele está online aí, eu tinha visto o nome dele. Então, a gente tem um material onde eu posso colocar a explicação em libras, eu tenho um texto adaptado, um texto curto, objetivo. A mesma informação do texto está nessa figura que a gente chama de card, e a mesma informação também em libras. Aqui é um estudo de caso que não vai dar tempo de falar, mas essa menina é surda, é intérprete, lá de São Paulo, desse município que eu falei, 2 Córregos, e a gente fez uma aula de princípios fundamentais, princípio fundamental da contagem, para um aluno surdo desse referido município, resultados bem interessantes, mas também o aluno tinha grandes problemas no que diz respeito ao conhecimento prévio. Ou seja, ele não foi devidamente estimulado nas séries anteriores. Pessoal, a proposta do nosso projeto, nós estamos disponíveis para apresentar os recursos tecnológicos, tudo pertence ao IF, é público, tecnologia educacional produzida aqui, está ficando muito bom, muito bonito. Os meninos fazem prática profissional na área de educação inclusiva, eles são alunos de informática para a internet, e quem assina a prática profissional deles é a professora Daniele Freitas, aqui do FRN Natal Central. O nosso objetivo é escrever para todos, inclusive para os excluídos. No nosso projeto, nós não vamos fazer material apenas para alunos típicos. Nós vamos escrever para todos, inclusive para os excluídos. Agradeço e encerrei com 5 minutos a mais. Muito obrigada, professor Geraldo. Foi bem dentro do possível do tempo. Eu sei o quanto é difícil. E nós agradecemos, pedimos que os colegas, tanto o Geraldo quanto a Andresa, liguem suas câmeras para que a gente possa começar o debate, mas a gente olhando para quem a gente está conversando, acho que é bom, ajuda. Deixa eu mudar aqui meu layout para vocês, para eu ver também, eu não estou vendo. Nós agradecemos muitíssimo a todos que estão participando também, a gente tem visto colegas da área de pedagogia aqui participando no chat, colegas do próprio Instituto, tanto professores como
servidores técnicos administrativos, agradecemos a participação e vamos iniciar nosso debate. Eu só pedi para o Geraldo baixar um pouquinho sua câmera, que eu estou vendo só seus olhos. Ah, certo. Eu não estou me vendo aqui. Não estou conseguindo. Eu também não estou me vendo, não. Achei. Agora está ótimo. Achei. Eu não estou me vendo, não. Eu estou com a câmera ligada, mas eu também não estou me achando, não. Já procurei, mas não me acho. Mas nós vamos, então, iniciar. Agradecemos mais uma vez a Geraldo, a Andresa, e vamos iniciar as perguntas. Durante a fala de vocês, apareceu, e pode ser para ambos, apareceu uma pergunta sobre como esses alunos iriam acompanhar, alunos surdos e cegos ao celular, poderiam acompanhar as aulas ao celular. Como eles sabem que tem essas aulas? Na sua fala, Geraldo, inclusive você diz, né, que é um acompanhamento numa aula híbrida, né, eles teriam acesso, mas como eles fazem isso? De que forma eles têm esse acesso ao WhatsApp? Eu tenho ideia dos cegos, porque eu já trabalhei há algum tempo com cegos, mas no caso de surdos e cegos, como vocês, nos estudos de vocês, têm percebido esse acesso pelo smartphone? Não, tem um barulho aqui, é o meu. Vamos lá, pessoal. Os alunos surdos, os 3 com quem 2 eu trabalhei e 1 ainda é meu aluno, eles têm smartphone. Então, veja que o aluno surdo, ele pode ser alfabetizado. Há uma dificuldade natural, a Andresa aí pode falar sobre isso, né? Com a leitura. Se o garoto ficou surdo na primeira infância, então o processo de alfabetização vai me confirmando, André. Se eu falar besteira, você interrompe, certo? Mas quando eu peguei os 2 meninos em 2018, certo? Eles não sabiam nem ler, nem escrever. Eles copiavam do quadro, mas eles não liam, não entendiam. Aí foi feito todo um trabalho pelo FRN, uma equipe, foi feito todo um trabalho de matemática básica mesmo, soma, subtração, números decimais, foi feito um trabalho de letramento em português, e eles já se comunicam por palavras-chave. Então, quando eu troco alguma ideia com um deles pelo WhatsApp, desses 2 alunos, né, em 2018, geralmente eu uso bem palavras-chave. Você, aula hoje, vir, vem, alguma coisa desse tipo. Então, ele se comunica dessa forma, por escrito, comigo. Esse menino especificamente, claro que é surdo, lê maravilhosamente bem. A informação que eu tenho é que um surdo que ficou surdo na primeira infância, nasceu surdo, etc., ele terá uma dificuldade maior do que a de um ouvinte para a leitura. Mas, se ele não tem os devidos estímulos na primeira infância, nas séries anteriores, aí a situação vai se agravando. Participei de um evento em Brasília, no qual foi informado que 80% dos surdos do país tinham dificuldade de leitura. Essa informação estava no slide do cara lá, que participava de um desses aplicativos Renital, que se eu não me engano, era o Renital, com certeza, essa informação foi dada por ele nesse evento. Então, os meninos têm smartphones. Com cegos, eu não trabalho. Estou vendo aqui a minha prima Vanessa, que apareceu no vídeo. Isso, então, Vanessa poderia falar sobre como é que é a tecnologia para cego. O nosso projeto não tem a menor condição de abarcar essas 2 linhas, é muito trabalho, a gente não tem assim, não tem como, então a gente eu não entendo nada de material feito para deficiente visual. Eu consigo alguma coisa para aluno com baixa visão, com a ajuda do colega lá de São Paulo. Então, os cegos, eu sei que existem aplicativos por comando de voz e tal, mas não trabalho com isso. Andresa, é com você agora. Pode dizer, Andresa, da sua... Então, como o professor Geraldo colocou, nós temos uma grande porcentagem de surdos no Brasil, em média 80%, como ele mesmo mencionou, que não são alfabetizados. Eu costumo dizer que os surdos, eles têm lacunas, eles vão passando pelo ensino, né, pela educação infantil, vão chegando no ensino, vão para o ensino regular, mas eles não têm a base que a gente tem, porque eles não conseguem, eles vão para a escola. Oi?
André, desculpa, meu amor, Vanessa, porque caiu, o meu som caiu, a entrada saiu. Tudo bom, gente? Boa noite. Demorei um pouquinho para entrar, né? Que eu estava ainda Sim. numa situação, resolvendo a situação do meu esposo. Mas realmente, assim, o site, né, a proposta que eu vi do professor Geraldo, né, coincidente meu primo, é o seguinte, realmente temos, agora sim, Geraldo, vou só... Cortou aqui para mim, A Vanessa. gente está com a dificuldade com o áudio de Vanessa. Eu vou pedir para a Vanessa esperar então um pouquinho e a gente conclui com a Andresa, que já tinha iniciado a fala. Pode continuar, Andressa. Você estava Então, falando sobre a leitura. isso. Então, os surdos, eles têm essa dificuldade porque eles nascem, né, surdo, claro, e eles estão no mundo oral auditivo. E eles percebem o mundo de forma diferente que a gente percebe. Eles percebem a partir do visual. Muito embora a lei traz que eles precisam reconhecer a língua portuguesa, conhecer e trabalhar na modalidade escrita. Mas é muito complicado para o surdo. No entanto, eles usam sim o celular. É um dos recursos mais usados pelo surdo para se comunicar, para fazer pesquisas, só que eles ainda não chegaram, de fato, adentrar as escolas, pelo menos na nossa região, né? No exemplo do Campo Santa Cruz, nós ainda não temos, mas o surdo, eles usam sim como uma ferramenta comunicacional, como uma ferramenta de pesquisa, os celulares, os smartphones. Em relação à leitura do surdo, a gente pode, de fato, afirmar que 80% dos nossos surdos, eles não têm o domínio da língua portuguesa, e essa dificuldade é um entrave muito grande. Por isso, a presença do intérprete para viabilizar essa comunicação. O intérprete, ele vai apenas viabilizar para que, e se o surdo for alfabetizado na língua, na Libras, né? Mas consegue sim, o surdo consegue sim fazer estudos, buscas por meio do celular, sem dúvida nenhuma, ainda que eles não entendam de fato o português, mas assim como o cego precisa de alguém que o auxilie de certa forma, o surdo também vai, até que ele possa conseguir a sua autonomia, e é essa a missão da inclusão, de levar a autonomia para todos. E, assim, apesar de eu não ter a expertise de Vanessa, a gente trabalhou com o Instituto de Cegos, com os nossos alunos da licenciatura em informática, Leonardo, que é agora nosso colega, professor lá na Zona Norte, também é um dos pioneiros nesse percurso, e nós também víamos também o mesmo processo dos surdos, e de uma forma até mais rápida do que os surdos, porque eles têm ele tem um acesso à língua portuguesa mais rápida do que o surdo. Então, com isso, eles acessam bem o smartphone, eles conseguem fazer ligações, fazem chamadas de Uber, e a gente ficou assim surpresa, o Leonardo está aí, eu creio que ele ainda está por aí, e a gente via assim, o avanço que eles tinham com relação ao acesso, mas é como nós vimos tanto na fala de Andresa quanto na fala do professor Geraldo, a necessidade da gente fazer o material acessível, né? Então, assim, a gente tem acompanhado Natal Zona Leste, eles fizeram alguns cursos, inclusive, de acessibilidade de sites, para que o surdo pudesse, o cego, o aluno cego, com baixa visão, pudesse, através de determinados softwares, acessar tudo que está aparecendo na tela. Então, eles vão colocando os ícones e vai tendo um retorno, uma tradução, né, uma descrição do que está contido ali. Então, dessa forma, eles conseguem acessar o material que eles precisam estudar e como até fazer compras, dependendo do acesso do site, da acessibilidade do site, né? Então, é também possível para os alunos cegos, e é como a gente está sempre destacando, que não é só para alunos com deficiência, mas para todos. Promover a autonomia é o que faz com que o aluno aprenda mais, busque o seu conhecimento e aperfeiçoe a sua prática, o seu fazer e o seu conhecimento. Então, é nesse sentido também. E uma outra
pergunta é com relação qual seria, e também para ambos, né? Qual seria a maior dificuldade em inserir ações de inclusão? Como vocês percebem, o que vocês perceberam que é o maior obstáculo? Andresa até postou alguns desses obstáculos, mas o que vocês consideram que seja o maior obstáculo para que se faça ações de inclusão? Interesse. Vamos lá. Chega o aluno surdo na minha sala de aula e eu descubro que não há material didático para surdos. Não há. Você vai para o Google e existe uma bateria de aulas desconectadas. Você termina montando um material didático Frankenstein. Certo? É uma aula de um professor X com uma dinâmica e iluminação ruim. A segunda aula é de outro professor com outra dinâmica, outros sinais em libras e iluminação boa. A terceira aula do conteúdo você não encontra, fica lacuna. Então, não há um material didático hoje, e isso eu afirmo, tá, pensado para alunos surdos. Esse projeto foi apresentado, por exemplo, no Congresso Internacional do Instituto Nacional de Educação de Surdos, no ano passado. Então, eu fiz uma visita técnica e eu não tenho, esse material não tem feito. Então, a gente, apesar de falar em inclusão há muito tempo, quando você começa a procurar o referencial teórico, quando você começa a procurar o que foi produzido na prática, ou seja, uma relação entre a discussão teórica e o produto, aí você encontra uma desconexão. Então, vamos lá. Você tem um aluno surdo em sala, você tem um intérprete em Libras e você tem um CAP, tá certo? Um atendimento individualizado entre o professor, o aluno e o intérprete, certo? Enquanto esse aluno surdo não tiver condições de estudar em casa, ele está em uma situação de exclusão. Enquanto todo o material didático produzido não tiver nenhuma ação no que diz respeito à consciência da existência daquele aluno em sala de aula, ele está em um estado de inclusão. E agora a gente vai para a era pós-pandemia. Aí vamos tocar videoaula, certo? É fato. Andresa, não é trivial colocar intérprete em Libras em todas as videoaulas. Mas vamos lá, mais uma vez. Eu faço uma videoaula tradicional. Eu estou destruindo uma conta no quadro do lado esquerdo da tela. Do lado direito, do canto inferior, tem um intérprete em Libras. O aluno surdo vai olhar para o que eu estou escrevendo no quadro ou para o intérprete em Libras? Porque a aula não foi feita pensando no aluno surdo, não tem as pausas, não tem um tempo para o intérprete em Libras fazer o trabalho dele com excelência, enquanto a tela está estática, para depois apontar o aluno. Então, esse tipo de situação, essas dificuldades, a gente topou com uma enorme lacuna, um enorme vazio. A gente começou com uma tela em branco. Porque quando a gente foi procurar vários exemplos para ter no que se espelhar, não achou. Aí eu recebo um aluno com Asperger, recebo um aluno com déficit intelectual, recebo alunos com grande déficit de escolaridade. O curso de matemática do ensino fundamental foi uma desgraça. Então, você quer que eu diga as dificuldades? Eu estou usando um computador i3 que está caindo aos pedaços. Está se desmontando, exagerei. A poltrona que eu estou sentado para home office me custou R$500. Adivinha quem comprou? Minha mesa digitalizadora custou 300. Adivinha quem comprou? Meu software editor de vídeo custou R$150, com os acréscimos está em R$250 de investimento. Quem comprou fui eu. O software para gravação de áudio me custa R$15 por mês. Quem paga sou eu. As músicas que eu uso de fundo nos vídeos, eu paguei R$60 por um mês de assinatura em um site. Certo? Meus alunos estão trabalhando sem bolsa. Então, falta grana, falta investimento, falta editais pesados, sérios, que não sejam de psicodelismo teórico, tá certo? Algo focado em produção e que você pense agora, profissionais pensando sobre isso, tem. No IF, fora do IF, tem. Mas a gente sente falta de iniciativas. Eu não estou falando aqui do meu campus, não, eu tive todo o suporte que podia ter dentro do meu campus, mas não dá para as pessoas chegarem e darem um cheque de R$1 milhão, não é assim que funciona. Então, falta vontade, como é que eu posso dizer, do país, falta vontade, sei lá, do MEC, eu não sei, mas, vamos lá, é possível, é difícil, mas a gente sabe fazer. Alguém me perguntou sobre as dificuldades. Eu vou ficar esperando. Quantos professores de matemática vão me procurar
se disponibilizando para elaborar a lista de exercício. Posso jogar pesado? Eu trabalho de segunda a segunda, há 2 anos e meio. Eu sou professor de física, mas quem elabora os exercícios de matemática sou eu. Certo? Já mendiguei ajuda. Você quer saber da dificuldade? Eu mendiguei, eu já falei em 3 ou 4 campos diferentes, nunca ninguém me procurou. Pronto, você queria saber a verdade? Tá aí a verdade. Mas os 2 professores são cheios de atividades, cheios de tarefa, com muita boa vontade. Eles revisam todo o material, fazemos reuniões online, fazem as correções, mas do vídeo que você encontrar aí no YouTube, que eu postei, eu fiz o planejamento, eu fiz o roteiro, eu desenhei tudo, programei as animações, fiz a edição de vídeo, escrevi o texto, narrei, comprei esse fone para fazer a gravação por R$100. Então, cara, eu não vou parar, só Deus me para. E vou fazer dentro da minha capacidade. Mas quem está perguntando, não a pessoa indivíduo, mas quem está perguntando na dificuldade, a minha dificuldade são uma equipe de professores de matemática que conhece as dificuldades dos seus alunos. Geraldo, cara, eu posso te mandar uma lista de exercícios por semana, show. Projetos de extensão que sejam criados em outros campos para a gente trabalhar em rede. Hoje eu faço um projeto aqui, o outro cara faz a mesma coisa que eu lá no outro campus, certo? E a gente não soma forças. E a minha pergunta é por quê? Eu tenho hoje, se eu não me engano, 8 ou 10 modelos diferentes de atividades interativas que são testadas há mais de 1 ano, já estão prontas. E eu não tenho conteúdo, eu não tenho listas de exercícios para transformar em conteúdo digital. Porque eu tenho que estudar todas as definições. Então, assim, eu não vou parar, mas as dificuldades, muitas vezes, é simplesmente vontade. Ok, Geraldo. Falando de Andresa, você que está em outro ponto, porque Geraldo está na produção de material mais diretamente, né? E tem esse vínculo com os docentes. Você, sob sua perspectiva, né, no NAFNE, né, que é do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais, e como intérprete, quais são os maiores obstáculos? Como eu fiz questão de destacar por isso que eu trouxe a lei e a definição que ela traz, são as barreiras atitudinais. As barreiras, porque assim, tem uma reportagem bem interessante, talvez alguém lembre, em 2017, um gerente da Caixa Econômica no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, uma foto dele que circulou o Brasil inteiro, circulou pelo mundo, ele sentado no chão atendendo uma pessoa deficiente físico, amputado das pernas e acho que tinha atrofiamento dos membros superiores. E essa foto circulou o mundo todo, o Brasil inteiro, as pessoas, porque a atitude, e a resposta que o gerente deu em uma das entrevistas dele foi: a agência não está acessível para ele. Então, se nós temos essa barreira, nós somos orientados a atender o cliente da forma que ele realmente necessita. Ainda que nós tivéssemos um caixa rápido, bem baixinho, se ele tivesse dúvidas, como era que seria tirada? E ele dizia na fala dele, não era eu para estar falando aqui, mas sim o seu José, que é o seu José, o nome da pessoa, era para ele estar aqui falando das dificuldades dele, não de uma ação que eu fiz por obrigação. Então, assim, as barreiras físicas, elas existem, mas ainda que não haja barreira física, se a atitudinal, ela estiver, como o professor falou, boa vontade, né, mas eu digo pelas atitudes de fato, e aí eu trago para Santa Cruz, não estou dizendo porque foi Andresa, de forma alguma, eu costumo dizer que Deus coloca anjos na nossa vida. Na minha angústia, por exemplo, da Jordai, quem estava no campus na época era Larissa, era pedagoga, hoje é professora do campus Caicó. Então foi um anjinho que Deus colocou, porque eu pensava 1 milhão de coisas, daqui a pouco chegava a Larissa com tudo pronto. Você pensou isso, está tudo organizado, e vamos fazer a Jordai. Então, assim, o que falta, além de sensibilidade, lembra daquela setinha que eu coloquei nos slides? O que é que te move? O que é que move a tua atitude? Então, as pessoas estão se tornando invisíveis. Com o advento da tecnologia, que é tão maravilhoso, nós estamos ficando tão tecnológicos que o humano está se dissolvendo. Então, do meu ponto de vista, eu percebo a barreira atitudinal, e aí, claro, eu tenho uma atitude como o professor Geraldo tem, e aí ele corre atrás, vai, produz, e aí começa a ter outros entraves.
a legislação, a burocracia, o olhar do MEC, ou de quem quer que seja. Então, assim, começa a ter outros entraves, mas quando você decide quebrar essa barreira atitudinal, movido seja pela sua experiência de vida, movido porque você saiu em todas as escolas de Santa Cruz, andando, porque não tinha carro, para descobrir onde é que está um surdo, e de repente você encontra não só os surdos, mas uma cidade que estava dormindo, e tinha um monte de gente inclusiva dentro dessa cidade, como hoje tem nas cidades circunvizinhas. Graças a Andresa, não. Graças a Deus, principalmente, Larissa, que esteve comigo no início, a Gateson Pessoa, eu não tenho nem o que dizer dessa pessoa, que todo ano pensa Jordai comigo, entendeu? Então, assim, atitudinal. Para mim, o maior entrave é atitudinal. Enquanto intérprete de Libras, a atitude dos professores em sala de aula nos vem como invisíveis. Em sua maioria. Somos invisíveis. O aluno surdo passa por invisível também. Então, parte das barreiras atitudinais, no meu ponto de vista, que casa, de certa forma, com o que o professor Geraldo falou, boa vontade. Mas só, o professor Geraldo teve esse projeto, desenvolveu esse projeto, ele não pensou em casa, eu estou com vontade, vou fazer isso, não. Alguma coisa moveu ele. Foi ter o impacto de ter um aluno surdo em sala de aula, é se sentir incomodado com aquilo. Então, muitas pessoas não estão nem aí. Então, e eu digo que existe uma inclusão até a pandemia, né? E pós-pandemia. Porque nós agora estamos isolados. Sentimos falta das pessoas que estavam ao nosso lado e a gente não estava nem tchum para elas. Então, talvez, a partir pós-pandemia, né? Vamos pensar pós-pandemia, a inclusão ela vai precisar de um olhar mais profundo. E eu tiro por mim. Para essa live, eu estava super nervosa. Fiquei sem dormir, coisa que nunca aconteceu comigo. Mas porque o isolamento social, ele traz consequências que a gente não percebe. Então, pós-pandemia, quantos transtornos as pessoas adquiriram? Então, a barreira atitudinal, em todos os aspectos, para mim, ela é o maior entrave. Sempre. Porque por mais que você não tenha, como lá o seu José, que foi a agência bancária, não tinha nada acessível para ele, mas alguém sentou no chão. Então, é isso. A gente tem aqui mais duas questões e a gente encerra com essas duas questões, não apareceram outras, mas, assim, alguns comentários, né, parabenizando aos apresentadores, né, felicitando, pessoas que conhecem, mandando abraços, felicitações, e uma das questões, uma é para a Andresa especificamente, e outra para Geraldo, aproveitando que a Andresa falou agora, então vamos para Geraldo, e ele já estava respondendo, mas como é uma questão interessante, e ele já até pontuou, na fala mesmo, Geraldo já pontuou sobre essa questão de estar validando o material junto realmente à comunidade, aos grupos já que realmente, as pessoas surdas. Então eu queria que você falasse um pouquinho, retomasse, porque você já chegou até a dizer que estava vendo tanto na sua fala quanto agora no chat, mas aí como abrange outras pessoas que talvez não estejam no chat, faça esse comentário, Geraldo, sobre esse material que foi tão, assim, interessante ver, participar dessa. Eu, por exemplo, como professora, fiquei, assim, muito feliz, porque tem gente que coloca alguns jogos, algumas salas, como se fosse algo educativo, e nem sempre é, só um teste de aprendizagem. Eu combato muito isso. E o material que você apresentou, pelo contrário, ele é educativo. E você destacou isso, que serve tanto para os alunos surdos, quanto para os videntes e os alunos que não possuem alguma dificuldade, mas que ele é formativo, porque você tem a informação por que não acertou. Isso é educativo, não é um teste de aprendizagem. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa validação. Então, a gente começou, como eu disse, de um papel em branco, procuramos referências práticas e 2 anos e meio, etc, etc. E a partir de discussões, Lucas Braz, né, que é se orientando, que ele participou de várias discussões, Jean,
Cara, discutimos muito, sentei com o Jean, a gente cronometrou o tempo de fala para poder ter ideia da quantidade de palavras para ser usada em cada parágrafo, para o intérprete em Libras ficar confortável para o vídeo, para o surdo ficar confortável para o vídeo. Então, a gente fez isso do zero, e usando muitas vezes, como fundamentação teórica, o nosso senso, o nosso feeling professoral, a nossa experiência mesmo. Então, esse material ele já foi avaliado por profissionais da área, alguns, né, boa avaliação, mas o que realmente importa é o aluno. Eu uso o smartphone em sala de aula intensamente desde 2018, já, tá certo? Com os alunos típicos, ouvintes, né, típicos é que não apresentam nenhum laudo de distúrbio de aprendizagem. E algumas aulas do conteúdo de frações foram testadas no Centro de Apoio aos Surdos, em Natal RN, que é o CAIS, pelo professor Ricardo Wagner e uma outra professora de matemática. Acredito que, na verdade, foram 3 professores ao todo que testaram. Nós temos uma janela em Libras, tá certo, ao lado do conteúdo, mas a gente tem a dificuldade de gravar esses vídeos em Libras. É caro, demora. Fizemos um teste com essa intérprete surda de São Paulo, ela gravou com o celular. E o fundo era a parede azul da escola municipal. E ficou excelente, com luz solar, inclusive. Ficou excelente. Eu posso mandar para a Andresa o link dessa aula. Então, lá, como os professores são, obviamente, todos versados em Libras, o que o vídeo diria, o professor fez. E eles me disseram que tiveram o máximo de cuidado de falar apenas em Libras o que estava no texto. E como o material é feito buscando uma comunicação com essa percepção espaço-visual do surdo, o relato que me deram presencialmente, eu fui lá falar numa determinada reunião, foi que o resultado foi muito bom, a professora ficou emocionada ao me falar sobre os resultados. E então, a gente, assim, é pouco, tá certo? É um universo observacional pequeno, mas os resultados são do tipo, continuem. Peço desculpas porque se eu exagerei um pouco na minha fala antes, é muito trabalho, cara, e a gente, assim, às vezes está pedindo socorro, sabe? Às vezes a gente demonstra uma certa irritação, quando, na verdade, a gente está segurando a lágrima porque está dizendo, cara, assim, eu estou muito cansado, tenho muito trabalho para fazer, é fantástico, cara. Depois que o meu colega de São Paulo me mandou um vídeo com a menina de baixa visão, usando uma aula que a gente fez de eixo numérico, irmão, cara, você se sentir útil para as outras pessoas é algo que não tem dinheiro que paga. Então, está feito aqui o convite. Se você se interessou, tem um tempo, eu tenho um tempinho, cara, se tem só um tempinho, não. Se você realmente está afim de comprar a briga, a gente tem muita coisa para fazer. Então, acho que a pergunta era essa. O processo de validação foi iniciado, certo? Nós já temos resultados interessantes. Queremos aplicar em escala maior, mas eu preciso, por exemplo, de um conteúdo de frações completo, não adianta testar 2, 3 aulas. Já testamos com uma garota autista que estuda numa escola particular em Natal. Eu me comprometi, inclusive, de fazer material de acompanhamento para ela. Aí a gente estudou bastante a parte de fundamentação teórica. Vamos retomar esse contato, ver se é possível, e também com um resultado bem interessante, e a relato da própria mãe. Ela não conhece um material que foi feito com essa percepção de que essa menina autista pudesse usar, interagir com áudio, etc, etc. A divulgação, eu coloquei o link, posso colocar de novo, do nosso canal do YouTube. Pelo canal do YouTube, você acha o site. No site, a gente tem texto em HTML e tem as baterias de exercícios, certo? O material, ele começa com exercícios bem simples, aí são termos que vai demorar para falar, que não são nem meus, são da professora Kátia Fonseca, então, mas eles começam bem do zero, usando zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, mas vai até o aprofundamento. A ideia chega lá, o que está faltando, professores, para elaborar material, a gente não usa nada que não seja original. Não quero problema de direitos autorais. Muito bem, Geraldo, obrigada. Também houve uma pergunta sobre o uso de alguns recursos gratuitos, mas também o professor já respondeu. Olha, o pago é melhor. Sim, certo? O pago, ele acaba sendo... Há mais possibilidades. Então, é por isso a dificuldade com relação a esse acesso. Maior acesso para poder ter melhor qualidade. Para a Andresa, a pergunta é com relação a Jordai.
Você, inclusive, já pontuou alguns aspectos da Jordai no sentido do retorno. Então, a pergunta é, já que a Jordai tem sido um evento bem formativo, quais são os retornos que você tem da comunidade com relação a essas formações? Chega para vocês esse feedback? Há uma avaliação dos eventos para o próximo evento? Então, Keila, temos sim esse feedback, temos a avaliação que sempre entregamos ao final de cada momento, com também sugestões do que eles poderiam ver. Então, esse feedback, eles vêm não só na hora do evento, quando a gente finaliza o evento, com aqueles questionários, como também nós recebemos e-mails, nós recebemos visitas de professores, não só da cidade de Santa Cruz e da região da Borborema Potiguar, nós recebemos retorno de pessoas que dizem, olha, eu fui tal palestra e aquela orientação norteou o meu caminho, eu estava justamente precisando disso. Então, isso é muito gratificante, é como o professor Geraldo falou, a gente se sente, poxa, eu pude fazer alguma coisa por alguém. Então, assim, a Jordai, ela é um evento que ela vem sendo trabalhado no começo do ano com a capacitação básica em Libras, que os próprios alunos de Libras começam a trabalhar na capacitação e que envolve a inclusão, ela é feita a muitas mãos. Então, esse retorno nós temos desde os alunos que participam, como de professores, de pesquisadores que vão até a Jordai, e graças a Deus tem sido sempre muito positivo. Tem sido um evento que às vezes as pessoas até comentam, se fosse um evento pago seria caro. Mas nós somos uma instituição pública de qualidade, nós tivemos a expansão, estamos no interior, interiorizando isso, essa qualidade, e nós viemos fazer o nosso papel. E o que a Jordai tem feito, e quando a gente fala da história da Jordai, Larissa vai lembrar da primeira, não sei se ela está aí, é ligar para as pessoas, olha, você pode vir, um palestrante, né? Mas, ó, só tem um transporte para te buscar. E aí a história das canecas é que a gente faz para vender, para arrecadar dinheiro, para pagar... propaganda mesmo. Para pagar o transporte, e às vezes alguma estadia que a pessoa precisa, por mais que o campus dê sua contrapartida. Então, assim, a Jordai é um evento formativo com muitos feedbacks positivos, e é por isso que ela se mantém a cada ano. E cada ano nós trazemos aquilo que o nosso público nos pede. Qual a necessidade, o que é que ele está precisando? Então, com base nessas respostas, é que a gente formula a próxima Jordai. É ótimo. Eu sei, porque eu acompanho mesmo de forma transversal. Larissa está dizendo que está sim lhe ouvindo. Você citou ela citou Larissa várias vezes, ela disse que está ouvindo aqui. E a gente sabe realmente desse retorno, e por isso que ela tem sempre crescendo, está sempre crescendo por conta do retorno, né, porque tem atendido a essas necessidades. Nós estamos aqui caminhando para o fim, só lembrando que a Educação na Palma da Mão, o canal Francisco, o professor Francisco já pôs novamente, exibiu novamente. Nós estamos também com o link para se fazer confirmar, né, a presença, para ter o certificado, também está exposto aqui no chat, neste momento. Nós estamos vendo que que Vanessa já está fazendo contato com o Geraldo pelo chat, para poder unirem forças, né, ele com a relação à questão dos surdos. Nós agradecemos muitíssimo a presença dos dois, o tempo, eu sei que o tempo realmente é ouro. Os participantes aqui estão reforçando realmente essa ideia de se quebrar essas barreiras da atitude, que realmente são as mais fortes, e que a gente tenha... eu vejo assim que a gente tem engatinhado desde a inclusão social, que era o que a gente já estava até conversando à tarde um pouquinho, né, e por isso a gente continua com dificuldades atitudinais também com as pessoas com deficiência, porque a gente não venceu nem a inclusão social, que Geraldo tanto pontuou, quando a gente recebe alunos que têm dificuldades em matemática sem ter deficiências, dificuldades em língua portuguesa, de letramento, sem ter deficiências, né, então é a inclusão social. E esse é o nosso foco enquanto instituição de ensino, de educação, tentar romper todas essas barreiras e sensibilizar os colegas, sejam servidores, administrativos, técnicos, quanto os professores, a entrar nessa empreitada. Então, por enquanto, reforçar o agradecimento, pedimos, então, agora que vocês façam
as palavras finais, como é de praxe, fica muito charmoso, assim, essa ideia, né, de concluir a fala. Então, a gente vai seguir o ritual e vocês podem dar as palavras finais. Se o professor Francisco quiser também fazer algum lembrete após a fala dos colegas, também está aberto para que ele possa fazer também as orientações para o próximo webinário, por exemplo, a divulgação do próximo webinário, que vai ocorrer em horário diferenciado do que a gente tem feito atualmente. Então, Andresa, por ser a jovem mais distante, além de ser a mais distante do IF Santa Cruz, pode dar suas palavras finais, em seguida, Geraldo. Então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando com vocês, de poder falar um pouco sobre a inclusão, sobre o meu fazer. Agradecer a professora Keila, a equipe, por essa iniciativa maravilhosa. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a inclusão ela é a chama. Então, essa chama só precisa soprar um pouquinho. Seja no abraço, seja no olhar, seja, sabe, não desistir nunca. Há dias que a gente fica lá embaixo, poxa, tanta coisa, fulano podia fazer isso, aquilo, outro, mas, a chama está em você. Então, é muito mais fácil você fazer outras pessoas pegarem fogo do que a tua chama se apagar. Então, é uma missão, vamos continuar nessa missão, e quero também aqui agradecer ao professor Gedson Pessoa, formado em música e em Libras, duas coisas que eu amo, então não tenho como não dizer que não sou apaixonada. Pois é, então assim, eu sou apaixonada por tudo que Gedson Pessoa produz, e pela pessoa dele, que é uma pessoa, um ser humano. Agradecer a todos que nesse trajeto da inclusão aqui na cidade de Santa Cruz têm me acompanhado. Então, vamos dar as mãos. A inclusão é algo feito a muitas mãos. E, pesquisadores, por favor, publiquem o que vocês fazem. O que acontece muito na inclusão é que a gente não publica o que faz. E aí eu me culpo também, tá? Mas a gente vai mudar. Então, vamos publicar para dar subsídio aos professores, a outros pesquisadores, para que a inclusão de fato aconteça. Obrigada a todos. Deus abençoe a todos com paz e saúde. Fiquem em casa, por favor, se puderem, né? É isso aí. Obrigada, Andresa, mais uma vez, que de pronto, assim, ela aceitou. Tanto a Andresa quanto o Geraldo não titubearam em aceitar o nosso convite, então agradecemos realmente de coração. Geraldo? Então, pessoal, agradeço a oportunidade, tá certo? Eu sou muito passional por ter um TDAH, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade severo. O hiperfoco é bastante acionado. Então, o meu desafio para vocês é o seguinte: quando você entra no mundo da inclusão e você consegue terminar algo, cara, assim, uma aula de 3 minutos, se eu somar tudo, planejamento, edição, lista de exercícios, talvez 6, 8 horas, para finalizar um material didático com uma aula de 3 minutos e meio, certo? Com narração, com edição, com revisão, com a bateria de exercício associado, etc. A sensação de fazer algo nesse contexto, eu não tenho como descrever, e é impagável. Fica o desafio, quer ter uma experiência forte, né, se envolva com essa área. E algo que é uma frase que eu uso já há bastante tempo: mudar o mundo ou morrer tentando. É isso aí. Muito obrigada.